Eu gostaria que nós lêssemos nesta noite, a partir do verso de número 45, Marcos, capítulo de número 6, e a partir do verso de número 45. Amém? Os irmãos encontraram? Amém? Estão tímidos hoje? Não? Estão ou não estão? Então tá bom. É assim que eu gosto. Então leiamos, diz assim, ó. Logo a seguir o quê? Jesus havia acabado de fazer o milagre da multiplicação dos pães, tá? Então logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. E ficaram entre si atônitos. Amém? Nós podemos visualizar uma cena em que os discípulos de Jesus estão dentro de um barco no meio do mar. E o texto nos leva a entender, nos diz que eles estavam em meio a uma tempestade. Todos nós passamos por tempestades. Ou já passamos, ou estamos passando, ou iremos passar. E as tempestades, elas costumam também se repetir. Essa já é a segunda tempestade que Jesus está no meio do mar com seus discípulos. As tempestades geralmente não, né? Elas são incontroláveis. Que ser humano, que objeto, que mecanismo consegue controlar, deter uma tempestade? Quem pode evitar um tsunami? Qual de nós pode impedir um terremoto? Quem de nós pode impedir a erupção de um vulcão? Ou
quem de nós pode deter um homem mau? As tempestades, elas vêm. Todos nós passamos em algum momento da nossa vida por uma tempestade. A tempestade, ela pode acontecer também depois de um momento maravilhoso, de algo muito bom acontecendo na sua vida, e de repente vem uma tempestade. Jesus havia acabado de realizar um milagre. Ele havia multiplicado pães para alimentar uma multidão. Era um momento mais do que favorável. Era um momento mais do que alegre. Era um momento mais do que satisfatório. Jesus havia acabado de realizar um milagre. Quantos de nós não ficamos felizes quando tudo está correndo bem na nossa vida? Quando o pão está sendo multiplicado? Quando a nossa vida material, nós estamos bem empregados, recebendo bons salários? Seria somente uma pessoa louca, desvairada, para não se alegrar, não ficar feliz com o momento de bênçãos, de milagres. Mas as tempestades, elas vêm, elas acontecem, não tem como evitar. Diz que nos Estados Unidos acontecem pelo menos 1000 tornados por ano. Se a gente fosse colocar em dias, daria quase que 3 por dia. E um tornado, ele é muito mais agressivo, muito mais violento que os furacões, que os tufões. Um tornado tem a velocidade em média de 450 quilômetros por hora. Se nós estivéssemos no meio da rua e acontecesse uma ventania de 120 quilômetros por hora, quem de nós se manteria em pé? Quem de nós conseguiria se segurar e não ser arrastado pelo vento? É quase que humanamente impossível. Às vezes, o que acontece também é que Deus nos coloca no meio da tempestade. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar. Jesus compeliu os discípulos a entrarem no barco. Jesus compeliu os seus discípulos a embarcarem e irem para alto mar dentro daquele barco. Às vezes Jesus, às vezes o Senhor, às vezes o Espírito Santo nos leva ao deserto, como levou o próprio Jesus. Às vezes nós estamos lá, numa dificuldade, estamos enfrentando problemas, angústias. Jesus olhou, diz a palavra de Deus, verso 47. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldades a remar. Jesus sempre vê a nossa dificuldade, igreja. Jesus não está alheio ao seu problema, irmã. Jesus, a palavra de Deus diz que o braço dele não está encolhido para que não possa nos abençoar. Os ouvidos dele não estão tapados para que não possa nos ouvir, nem os olhos dele fechados para que não possa nos ver. Ele estava em terra.
E ele viu que seus discípulos estavam com dificuldades para remar, porque o vento lhes era contrário. Jesus está te observando, querido. Às vezes nós não temos a noção, nós andamos por aí, levantamos de manhã, pegamos o trem, pegamos o nosso transporte, nos dirigimos à nossa rotina, seja um trabalho, escola, lazer, nós nos dirigimos para aquilo que nós temos a fazer, mas não nos damos conta muitas vezes de que Jesus está nos vendo. Principalmente se está tudo bem, nós nem pensamos em Jesus. Mas Jesus, ele estava observando e vendo as dificuldades dos discípulos para remar, para enfrentar aquele vento. Às vezes nós somos fracos, temos as nossas dificuldades, igreja, para enfrentar os nossos problemas, as nossas lutas diárias. Mas Deus está nos vendo. E não só isso, ele não fica lá olhando, e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário. Por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar. A 4ª vigília da noite, entre 3 horas e 6 da manhã. Tem hora mais difícil para se resolver qualquer coisa do que esse horário? Se alguém fica doente pela madrugada, 3 horas da manhã, e você tem que se dirigir a um hospital, é difícil. Tudo parece maior. Tudo parece mais difícil de resolver. Mas Jesus foi ter com eles. E Jesus vem ter com você, querida, querido, na hora da sua dificuldade. Você está com dificuldade para remar? O vento está contrário na sua vida? As dificuldades estão te assolando? Jesus está indo ao teu encontro. Andando por sobre o mar. Ele tem autoridade sobre os problemas. Ele anda acima dos problemas. Ele anda acima das dificuldades. Ele não tem problema. Ele não se abala. Mas tem um porém. Eles estavam com dificuldade para remar. Eles estavam no meio da madrugada. Devia ser uma escuridão, um breu. O barco estava sofrendo as investidas do vento. Quem já andou numa ventania que você vai assim, o vento parece que te empurra de volta, e você vai e o vento te empurra de volta? Quem já teve essa experiência? Imagina um barco no meio da água. O vento era contrário. Gente, nem com a água paradinha eu consigo ficar num barco. Uma vez nós fomos para Bonito, Mato Grosso, e os membros da minha família, todos muito corajosos, capazes, fizeram mergulho, né? Foram fazer um mergulho no rio, esqueci o nome do rio agora, acho que é o Rio Formoso. Tudo lá é bonito, né? Então o rio tinha que ser formoso também. Aí tá todo mundo lá, né? No rio, mergulhando. E a bonitinha aqui não conseguiu fazer lá o treinamento do mergulho, não consegui enfiar a cara debaixo d'água e ficar, não dava. Então, arrumaram uma alternativa para mim. A senhora vai no barco, então. Aí o moço que ia lá no barco, né, em pé, com aquele remo grandão. Aí ele, nossa vida, pra lá. Eu, pelo amor de Deus, moço, não faz isso comigo.
calma, não vai acontecer nada não. Daqui a pouco aparecia outro bicho lá, ele, ai moço, pelo amor de Deus, você vai me matar do coração. Gente, e a água era calma, parada. Quem olhasse não tinha nem, eu acho que se caísse um mosquitinho, fazia aquela ondinha assim. Agora vocês imaginem essa situação. No meio da noite, entre 3 e 6 da manhã, o vento era contrário. Imagino eu que o barco até girasse, eles perdessem até a direção para onde estão indo. Mas Jesus foi ter com eles sobre o mar. Jesus vai ao teu encontro, querido, nesta noite. Mas por quê? Por que ele faz isso? Porque ele queria tomar-lhes a dianteira. O fato de o Senhor ser o nosso pastor, de ser o nosso mestre, não impede que passemos, que entremos, que caiamos na tempestade. Mas há a diferença de que Ele vai ter conosco na tempestade. Ele quer tomar a dianteira do teu barco, da sua vida. Ele quer tomar a frente, querido, Ele quer te conduzir. Hoje nós cantamos, toma-me pela mão, Senhor. Mas será que quando nós estamos na direção do nosso barco, nós deixamos Jesus tomar a dianteira dele? Deixamos Jesus conduzir a nossa vida? Jesus queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, olha aí, verso 49. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. 12 homens. 12 homens. A tempestade, às vezes, querido, ofusca a nossa visão. Deturpa. Ela impede que nós vejamos o que realmente existe. Passamos a ver de maneira errada. Passamos a entender as coisas de uma maneira e julgar de uma maneira equivocada. Eles olharam, não reconheceram, pensaram que era Perdemos a capacidade de julgamento no meio da tempestade. Perdemos a visão na tempestade. Passamos a ver o que não existe. Mas no meio da tempestade também, o que acontece? Quando eles gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhes falou. O quê? Tem de bom? Sou? Sou eu! Não temais, no meio da tempestade nós conhecemos Deus. Ele se manifesta, Ele se revela, Ele se mostra para nós no meio da tempestade, queridos. É no meio da tempestade que nós temos uma experiência mais profunda com Deus. É no meio da tempestade que nós conhecemos o caráter de Deus. É no meio da tempestade que nós entendemos quem Ele é. E Ele então, quando eles viram, quando eles entenderam, quando eles conheceram, o que Ele fez? Subiu para o barco. E aí ele se acomodou. Aí ele se sentiu inserido no meio dos discípulos. O que Jesus quer fazer hoje na tua vida, querida, é entrar nela.
O que Jesus quer fazer, Ele está indo ao seu encontro. Ele está indo ao seu encontro. Ele está enfrentando a tempestade. Ele está enfrentando a escuridão. Ele está enfrentando toda a contrariedade. Porque Ele quer tomar a dianteira da sua vida. Às vezes Ele coloca você na tempestade. Ele impeliu os discípulos a embarcarem. Porque Ele quer provar quem Ele é na sua vida. Esta noite é uma noite que Deus quer se revelar para você. Esta noite é uma noite que Deus quer se manifestar na sua vida. Ele quer tomar a dianteira da sua vida, igreja. Milagres, eles existem, eles apontam para a intervenção de Deus na história. Deus é muito maravilhoso. Ele é muito operante ainda. Ele continua fazendo essas mesmas obras no meio da igreja. Basta que nós enxerguemos da maneira correta. Ele quer se manifestar para você nessa noite. Na tempestade conhecemos quem é Deus. Na tempestade experimentamos mais de Deus. Amém? Você está passando por uma tempestade? Você já passou por uma tempestade? Se você não passou, não está passando, você ainda vai passar por uma tempestade. Mas não se esqueça, Ele vai ao seu encontro no meio da tempestade. Creia nisso, fecha o teu olho, abaixa a sua cabeça neste momento. Marcos no capítulo 4. Eles passaram por outro momento de tempestade. E ele acabou